proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bora bater palma forte. Pronto. Maluca ontem bateram palma lá pro negócio do aborto, a gente não bate palma para Nosso Senhor, para falar de Nosso Senhor. Então, Evangelho de Mateus 16, 13 a 19. É bom ler esse Evangelho em casa e rezar com o Evangelho. Prestar bem atenção ao Evangelho e botar em prática. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Aconteceu e acontece. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, cidade lá, da época. Cesareia foi construída para homenagear César, imperador romano. Filipe também é um nome comum da época. Jesus tinha um apóstolo, Filipe, nome grego. E ali perguntou aos discípulos. Jesus está falando com os discípulos. Também sempre falo aqui, é bom vocês prestarem atenção com quem é que Nosso Senhor está falando. Se é com o discípulo, mais de 70. Discípulo, mais de 70. Se é com os apóstolos, 12. Se é com os 3, Pedro, Tiago e João. Se é com a multidão, se é com o fariseu, se é com o saduceu. Se é com isso, se é com aquilo. Então está perguntando para mais de 70 discípulos. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é ele. Daniel 7, 13, 14. Está perguntando, por discípulo, para vocês. O que é que os homens dizem que eu sou? O que estão falando de mim? O que é que o pessoal está falando de mim? O Senhor perguntou. Eles disseram, quem? Os discípulos. Alguns dizem que tu és João Batista, João que o Herodes tinha mandado matar. O Herodes, filho daquele Herodes lá que matou as criancinhas, aquele que é o pai do aborto. É o patrono do aborto, essas mulheres aí, né? Que são a favor. Vou falar ainda sobre elas. E eles acharam que João tinha voltado em Jesus, né? Hoje não tem gente que acredita nisso, a pessoa volta. Ninguém volta não. Morreu, fica lá mesmo. Onde está? Ou no céu, no purgatório ou no inferno. Fica. Quem está no purgatório vai para o céu. Deus pode permitir que Maria venha, e a igreja já reconheceu aparições, né? Então aqui assim, ocasionalmente pode permitir. Mas é frequente? Não. Não. Você pode ter uma visão, mas quer dizer que a pessoa volte. Visão não é a pessoa que volta, é uma visão que Deus lhe dá, né?
com a permissão de Deus. Outros dizem que é Elias. O pessoal confundia Jesus com Elias, porque Elias tinha ressuscitado o filho de uma viúva, Sarepta, lá na Sidônia. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, Sarepta. E outras que ele ressuscitou, Jesus. Elias tinha multiplicado o óleo da viúva e a farinha, Jesus multiplicou o pão. Então, como Elias tinha sido arrebatado, eles diziam que Elias tinha voltado na pessoa de Jesus, né? Outra ignorância do povo, né? Outros ainda que é Jeremias, o grande profeta perseguido, anunciou a destruição da cidade de Jerusalém, de todo o reino do sul. No ano 586 aconteceu, ele foi preso, embora o rei acreditou nele, mas não teve coragem, né? Um desses reis aí, governantes, não tem coragem não. Eles podem até querer fazer o bem, mas não fazem porque não tem coragem. A corte lá da Colômbia, 5 votos a favor, 4 contra. Talvez muito desse a favor do aborto é porque não tem coragem de dizer, tem medo da opinião pública. Ficam amarrados para ser eleito de novo. Vocês vão responder, vocês aí da corte. Eu vou ver vocês, depois daqui. Quero ver como é que vai ficar a situação de vocês. E dessa ruma de mulher gritando a favor de aborto. Do jeito que Maria foi e é o sacrário do Espírito Santo, a barriga da mulher que aborta é o sacrário do cão. Porque só pode ser o cão, para incentivar uma mulher dessa a fazer uma besteira dessa. Ninguém é dono do próprio corpo, não. Entendeu? Nosso corpo está olhando para a televisão. Nosso corpo é do Espírito Santo. Tem que agir de acordo com o Espírito Santo, não é com Satanás, não. Vocês também. Vocês vão se encontrar com o nosso Senhor e vão ter que responder. Se arrependam antes, porque depois não tem tempo, não. Eu quero ver essa festa lá. Ou então alguns profetas. Jeremias, o rei colocou dentro de uma cisterna para morrer. Quer dizer, o povo queria que ele morresse, mas o rei mandou dar pão para ele. Ficou escondido, ele dizendo que a cidade ia ser destruída e o reino todinho ia para o exílio. Aconteceu do jeito que ele disse. Até a igreja da época, que não era igreja, chamava de Carral, a assembleia, os sacerdotes da época ficaram contra ele. Chamaram ele de mentiroso, de hipócrita, disso, daquilo. Quem chamou ele de hipócrita foi para o exílio ou morreu. E aconteceu o que ele disse. É bom prestar atenção nos profetas. Jeremias ou algum dos profetas também confundiam com os profetas, com Isaías, com esse, com aquele. Jonas, Jesus fala muito de Jonas. O profeta que ele mais fala do Novo Testamento, ele mesmo fala, é Jonas, né? Falando da conversão dos ninivitas e falando da ressurreição. Leia o livro de Jonas, 4 capítulos. Pronto. Então Jesus pergunta, o que é que estão dizendo por aí que eu sou? Estão dizendo que tu é João Batista, que tu é Elias, Jeremias, um profeta. E ele não é nada disso, ele é Deus. Ele é o Filho do homem, né? É uma figura escatológica. Então Jesus lhes perguntou, e vocês? O povo está dizendo que eu sou isso. Vocês, para vocês, quem eu sou? Essa pergunta nosso Senhor faz para nós hoje, para a igreja. Quem é Ele? E Ele não quer uma resposta teológica, não. O Filho de Deus, ele não quer só isso, não. Na sua vida mesmo, quem é Jesus? Ah, Ele é Deus. É Deus, né? E por que é que na primeira dificuldade tu perde a fé? Se desespera, chora para se acabar, corre para o padre, diz, da minha vida não tem mais sentido. Por que é? Tu não disse que Jesus não é Deus? Então pronto, se é Deus, Ele vai resolver a situação. Confie. Diz que acredita e não acredita quando acontece alguma coisa. Eu acho engraçado essa história, né? Foi Pedro quem respondeu, Simão Pedro. Simão é o nome dele hebraico, Pedro é o nome dele grego, que vem do aramaico Kéfas, que não era nome próprio. Pedro não é nome próprio, se tornou. Vem de pedra, ninguém é chamado de pedra. O nome dele era Simão. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Pedro diz. Pedro por ele sabia disso, sabia de nada. O pobrezinho do Pedro não sabe de nada, ele só vai se converter depois. Aqui ele teve uma revelação, e nosso Senhor diz a ele. Respondendo, tu és o Messias. Messias quer dizer ungido. Por quê? Porque o rei, o sacerdote, o profeta, era ungido com óleo. Botava dentro de um chifre de vaca. O recipiente não era da Avon, não. Esses recipientes aí bonitos aí. Era do chifre, do chifre da vaca. Eles guardavam
o perfume ou o óleo. Seria bom as mulheres, em vez de estar usando o negócio de perfume, usassem o chifre da vaca, né? Tá aí, eu vou vender chifre de vaca aqui para quem quiser botar perfume. Porque era assim que eles faziam, né? E tapavam o chifre. Então tu és o Messias, tu és aquele que é ungido, né? E chifre também quer dizer poder no Antigo Testamento. Hoje quer dizer um bocado de besteira. O Filho do Deus vivo. Pedro falou isso não por ele, e Jesus disse que não era dele. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, bem-aventurado. Tem aquelas 8 bem-aventuranças de Mateus, mais uma. Feliz és tu, Simão. Feliz é bem-aventurança, e ai de vós é maldição. Jesus, quando fala com os fariseus, é ai de vós. Está maldizendo tudinho. Aqui é feliz. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. O nome o pai do Simão, do Pedro, era Jonas, Ieroná, ou Ieronan. Porque não foi um ser humano que te revelou, então foi uma revelação. Não foi da cabeça de Pedro, não foi porque Pedro era inteligente, não foi porque Pedro, nada, foi uma revelação. Então Deus nos dá revelações. Cabe-nos seguir a revelação. Logo depois Pedro não vai seguir, vai se colocar entre Jesus e a vontade do Pai. Jesus chama ele de Satanás, daqui a pouco já. Não no Evangelho, porque não colocaram o texto todo. A continuação do Evangelho, ele não vai mais seguir a revelação, vai dizer besteira. Então cuidado também, se tiver uma revelação, você siga. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E Jesus chama Deus de Pai. Para nós é muito fácil, porque desde criancinha aprendeu o Pai Nosso. Mas na cultura de Jesus, Deus não era Pai, não. Deus era Deus, ficava lá no céu, no 7º céu, né, descansando no 7º dia. Era tudo menos Pai. O Antigo Testamento só chama Deus de Pai em uma ocasião, uma vez só. E Jesus fala frequentemente que Deus é Pai, e é Pai. Só que nós também não falamos, rezamos, Pai Nosso que está no... Mas a gente não vive. Porque se eu tenho um Pai, se Ele cuida de tudo, para que eu me desespero? Para que eu perco a fé? Para que eu perco a esperança? Por quê? Você não tem um Pai no céu, na terra? Meu Pai que está no céu que te revelou isso. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Aí Jesus vai falar uma coisa muito importante que hoje muita gente na igreja está esquecendo. A autoridade da igreja, acordem. Leiam o Evangelho de hoje, entendam. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra construirei e edificarei a minha igreja. Pedro, Papa. Depois dele vem os papas. Então a Igreja Católica é a única que tem essa unidade em torno de Pedro, que estão querendo acabar. Muitas pseudo-autoridades, autoridade de nada. Pode ser quem for, a autoridade se coloca contra a palavra de Deus, para mim não vale nada. Pode ter o título que tiver. Então, primeiro, Pedro é o Papa. Depois dele, os outros que vieram, né? Depois, a frase muito importante, sobre esta pedra que é ele, pedra, fundamento. Embora a cabeça da igreja é Cristo, não é ele. A cabeça da igreja não é o Papa, não, é Cristo. O Papa é um servidor. Mas é ele que fica na frente, para confirmar os irmãos, não é para estar inventando coisa contra a palavra de Deus, não. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ten ecclesia mu. Ten ecclesia mu. Minha igreja, está no singular, só existe uma igreja. Só existe uma igreja, está no texto, no grego. Não tem igreja protestante, não é igreja, não. No máximo uma comunidade. Só tem uma igreja católica, está no texto, vocês conseguem entender? Pois vão estudar, né? Eu estudei para isso, para entender. O termo grego é muito fácil, só tem uma igreja. E essas igrejas, nenhuma igreja protestante, nenhuma igreja, comunidade, no máximo. Se seguir de Nosso Senhor. Porque se interessar só por dinheiro, universal nem comunidade é mercado. Mercado é banco. Eles fazem ali um mercado, né? Aquilo é aqui na igreja mesmo, né? Então, sobre esta pedra, Pedro, edificarei, eu construirei, quem edifica é Cristo. Então eu tenho que seguir a Cristo. E se Cristo diz que quem casa na igreja é homem e mulher. Não tem na igreja na Alemanha querendo abençoar casal homossexual, porque é contra a palavra de Deus, quem edifica é Cristo.
Ou vocês não entendem? E se Jesus diz que quem é casado, separa, casa de novo, não pode comungar. Se não pode comungar, não pode, porque é pecado de adultério. Jesus fala que é adultério. Se é adultério, não pode comungar. Dá para entender? Mas vocês estão querendo mudar. E se Jesus edifica a igreja, e a igreja decide que o padre não pode se casar, é celibatário, e vocês querem mudar, saiam da igreja vocês, não nós. E se vocês querem que as mulheres sejam padra, sei lá como é que chamar isso, não tem na Bíblia. Então escreve outra Bíblia. Cria outra religião. Saiam, é melhor vocês saírem, né? Sob esta pedra, então, construirei a minha igreja. Só tem uma igreja. Católica, apostólica, romana. Mas nenhuma igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Portanto, fale, vocês têm medo de falar, eu estou falando. O inferno não vai vencer a igreja. Esses homens do inferno que estão dentro da igreja não vão vencer a igreja. Essas mulheres do inferno aí, pro aborto, não vão vencer a igreja. A igreja vai voltar a ser uma pequena comunidade, que volte, melhor que seja. O Papa Bento XVI, quando era cardeal, ele disse que o futuro da igreja católica serão pequenas comunidades fiéis. Essa grande igreja vai para o espaço. Está acontecendo já, é só abrir o olho. Vão ficar pequenas comunidades fiéis, que seja assim, perseguida, martirizada, no exílio, sempre foi assim. Essa grande igreja, na verdade, era só uma fachada. Muita gente que se dizia igreja, vem à missa aos domingos, não confessa mais, não comunga mais, ou então vem, sei lá, Natal, Páscoa e pronto. Não é católico. Assuma que você não é católico. Católico não é isso. Então é melhor que seja pequena comunidade mesmo, mas seja fiel. Orante, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Essa é a igreja. E fiel à palavra, né? Se não entende a palavra, vai estudar. Há 40 anos que eu leio. E além dos 8 anos do curso de seminário, eu quis estudar mais 12, dei 20. E continuo estudando. Para não dizer besteira que vocês estão dizendo. Quem está escutando está entendendo o que eu estou dizendo. O poder do inferno nunca poderá vencer. Então, faça o que vocês fizerem, vocês não vão vencer, vocês já estão derrotados. Fiel, vitorioso é o fiel. É o que permanece fiel à palavra de Nosso Senhor. Esse será e já é vitorioso. Os outros, pode ser quem for. Tem a autoridade que tiver, a autoridade que não é Cristo. E se a autoridade não segue Cristo, não é autoridade não é nada. Eu te darei a chave do reino dos céus. E Pedro tem autoridade, tem a chave do reino de Deus. Chave quer dizer autoridade, poder. Para que esse poder? Tudo que tu ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Poder de ligar e desligar. Poder de confessar, de perdoar e condenar. Poder de expulsar da igreja e deixar ficar. Poder de excomungar e mandar embora. Esse é o poder. Então, quem não quer seguir, servir a Deus de acordo com a palavra de Deus, saia. A igreja tem esse poder de mandar embora. O problema é que muitos desses homens estão dentro da igreja. Aí cria uma grande confusão na cabeça do povo. Essa é a questão. Carta de Pedro, primeira carta, é bom ler. São 2 cartas que tem Pedro como a figura, né, principal. É uma exortação. Ele começa dizendo: exorto aos presbíteros, e é uma exortação aos sacerdotes. Presbítero. Até hoje o Papa ele escreve exortação, escreve carta. Quantas cartas o João Paulo escreveu, o Bento, o Francisco? Escreveram cartas como exortação, para exortar. Alguma coisa às vezes não está funcionando, ele vai exortar. Aqui, essa carta de Pedro aqui, ou epístola, tem diferença também entre carta e epístola, é uma exortação aos sacerdotes, porque presbíteros, presbiteroi, termo grego, eram sacerdotes. Exorto aos presbíteros, sacerdotes, que estão entre vós, eu, presbítero, como eles. O Papa é um sacerdote. Pedro também é. Testemunha do sofrimento de Cristo. Primeira coisa, testemunhar. Qual é a exortação do Pedro
para o sacerdote da época, mas serve para mim e para qualquer sacerdote hoje. Ser testemunha do sofrimento de Cristo. Uma safadeza dessa de aborto, provado na Colômbia, que já tem 5 países da latino-americana, inclusive o Brasil, tem alguns casos que já seja a favor. A gente sofre, mas tem que testemunhar e dizer que está errado. E não ficar calado. Testemunha é quem diz, que se coloca contra uma coisa errada. E testemunha, certamente, vai ser perseguido, que seja. Se é para ser perseguido por causa da verdade, que vamos nessa. Se é para morrer, como João Batista, vamos morrer. Não é problema. Vamos morrer para o céu. Vamos que termine esse refluxo que eu estou sentindo toda hora, né? Eu acho que no céu não tem refluxo. Se tiver, eu desço. Para comprar um omeprazol, né? Então, testemunho de sofrimento de Cristo, né? E participante da glória. Se eu for testemunha, der a minha vida por Cristo, do sofrimento dele, eu vou participar da glória eterna, que será revelada um dia, que já foi revelada, que foi revelada a Pedro, que Pedro falou a Jesus, mas que será revelada plenamente no último dia, quando Jesus retornar e ressuscitar todo mundo. Só que ele vai julgar antes, preste bem atenção, o que se fizer vai se responder. Eu já falei como é o julgamento. Vou repetir. No dia do seu julgamento, você vai ver Deus ali mostrar tudo que você fez, não fez, deixou de fazer, pensou, sentiu, tudo. De bom e de ruim. Tudo que você fez, aconteceu com você desde o início. A nível de sentimento, pensamento, ação, omissão, vai sair. Vai ser jogado na sua cara, na minha também. Você nem se preocupar com o outro não, porque cada um vai ter um bocado de coisa para pensar. Então é bom ajeitar essas contas antes. Administrador fiel, né, que cuida da casa do Senhor, da própria casa, então ajeita antes. Como? Oração, confissão, adoração, missa, jejum, caridade, isso aí paga os pecados. Quem vive uma vida assim, vai se apresentar a Deus com os olhos puros, apesar de ser um pecador. Quem conseguiu pagar todos os pecados de tudo na terra, o julgamento vai ser uma alegria. Quem não conseguiu, vai pagar. Aonde? No purgatório. Se arrepender. Se não se arrepender, vai para o inferno. E estão brincando de Deus, né? Sede pastores do rebanho de Deus. O sacerdote tem que ser pastor. O pastor conduz a ovelha, dizendo, vá para cá, não vá para cá, vá para cá. Conduz dizendo o que é certo, o que é errado. Não é só passar a mão na cabeça das ovelhas, vá meu filho. Vá, está tudo certo. Isso não é pastor não, isso é enganador. Ou preocupado só com o dinheiro, enganador. O primeiro a ser julgado no retorno de Nosso Senhor é o Papa, depois os bispos, depois os padres, depois os governantes, depois vocês. Tem uma hierarquia de juízo. O mais responsável por tudo é o Papa. Daí rezar por ele. Ser de pastores, conduzindo as ovelhas e não deixando a ovelha fazer o que quer. Isso não é pastor não. Isso é enganador. Chama todo mundo, não, meu santinho, meu santinho, meu santinho, as ovelhas se acabando. Confiado a vós. E o rebanho também é de Deus, não é meu não. O rebanho é de Deus. O padre, e eu sempre tenho muito cuidado disso, eu não quero que venham para mim. Eu não suporto esse negócio de apego. Se vocês venham para mim como eu sou padre, para pedir um conselho, para pedir um sacramento. Isso. Eu tenho muito cuidado disso. Certo? Então, vocês são rebanho de Deus, mas tem uma ruma de padre que quer o rebanho para si, né? Quer aparecer, fica escravo do rebanho. Aí não diz nada, porque se eu disser, eu vou perder a audiência. Pois eu não estou pouco interessado nesse negócio de audiência. Tenho que falar o que a palavra de Deus fala. E tenho muito cuidado para não me apegar a nada, nem a ninguém. E não quero que se apegue a mim, não. Escute o que eu estou dizendo e vá a Deus. Vejo em mim um pastor de Nosso Senhor. Preste bem atenção, porque às vezes o rebanho confunde. É bom não confundir. Confiado a vós. O rebanho que me foi confiado a mim foi essa paróquia. Nós estamos tentando levar. Procurando que essa paróquia seja fiel. Como aquele que eu acredito, aquelas comunidades fiéis que o Bento profetizou. E aqui nós temos adoração todo dia, 12 horas de adoração por dia. E o santuário que vai ser feito. Depois eu vou falar que pode ter novidade do santuário aí. Cuidai dele, não por coação. Não é para, quer dizer, cuidado, coação é por força.
Não tenho que forçar ninguém a fazer nada, não. Mas eu tenho que anunciar a verdade. Eu anuncio. Aí cada um livremente escolhe. Se quer seguir ou não quer seguir a verdade. Mas anunciar, vai ser anunciar. Desde que eu cheguei aqui, já foram 430 batizados. 430 batizados em 5 anos. Quer dizer, parece pouco, mas não é. Aqui antigamente não tinha nada, né? Pelo que eu sei, né? E eu espero fazer bem mais. Antes de sair daqui, bem uns 1.000, 1.500. Vai tirar esse povo aí, né? É obrigação minha, né? Mas não é... Tudo bem que eu falo às vezes muito forte, né? Mas não estou obrigando ninguém a seguir, não. Segue quem quer. Falar forte é meu temperamento, mas segue quem quer. Mas eu vou falar, eu vou testemunhar, e eu tenho comigo testemunhar a palavra de Deus. Desde que eu cheguei aqui, eu procurei anunciar a palavra de Deus. Não o que eu achava, mas o que a palavra fala. Não posso obrigar ninguém, mas eu posso dizer o que é a verdade. Mas de coração generoso, não por ganância. Não estou atrás de dinheiro, não. É porque eu não preciso, não. Tem quem precisa, eu não preciso. Estou trazendo dinheiro para cá. E já trouxe um bocado. Mas livremente, a graça de Deus é livre. Ele está exortando o sacerdote como viver. Não como dominador, não estou dominando ninguém não, mas a verdade eu falo. Daqueles que vos foram confiados. Mas antes, como modelos do rebanho, o padre tem que ser um modelo. Ao menos isso da verdade eu quero que vocês não esqueçam. A verdade eu procurei anunciar aqui. Então procurem também viver essa verdade, segundo essa verdade. E não baixando a cabeça para qualquer um. Falso profeta que está cheio. Mas quando apareceu o pastor supremo, que é Cristo, recebereis a coroa permanente da glória. Se eu agir assim, continuar agindo assim, tenho que agir assim até o fim, sendo padre mesmo, né? Estou aqui, só não venho que estou doente. Ontem eu estava doente. Confessando, fico sentado ali, não vem ninguém confessar, mas eu estou lá, né? Ou estou aqui aguardando, não vem ninguém. Anunciando a palavra, celebrando, batizando, casando, casamento pouquíssimos. O pessoal não quer casar, não posso fazer nada. Posso obrigar? Querem fazer menino, mas não querem casar. Aí é a consciência de cada um. Se tem 500 meninos batizados e 10 casamentos, estão fazendo menino, não estão casando, né? É a conclusão que eu tiro. Mas vamos talvez mudar isso, né? Com o tempo pode ser que mais gente mude. Até que eu falei, o casamento aqui é comunitário. Tem uma pequena taxa de R$60, se não tiver é de graça. Então não tem motivo para não casar. Se o motivo é dinheiro, acabou. E todo dinheiro que entra de casamento batizado fica na igreja. Eu nunca levei um centavo disso aí, nem vou levar, fica aqui. Assim, quando apareceu o pastor supremo, Cristo, eu quero livremente me apresentar diante do nosso Senhor com isso, já que ele está exortando o sacerdote, né? Olha, não sou perfeito não, viu? E você sabe muito bem a minha imperfeição, né? Paciência desse tamanho, né? Merecereis, recebereis a coroa permanente da glória. Mas eu quero receber a coroa da glória. Não quero me apegar a nada aqui nessa terra. Quero entregar ao Nosso Senhor o que foi feito, livremente também por mim. Eu sou livre. Aceitei vir. Aceito cada dia vir, posso não aceitar um dia, mas quero entregar a Ele o trabalho que foi feito. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada, sua mãe, Maria Santíssima.